de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos cheguem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo o ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não o acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus. Isso é, aos que acreditam em seu nome. Pois esses não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, chamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Muito bem, irmãos e irmãs. Pois é, nós estamos então celebrando o grande tempo do Natal. Hoje, começando com essa data linda, a data que Cristo veio, nasceu, naquela manjedoura pequenininha, como um menininho de tudo. Mas eu queria comentar com vocês uma coisa aqui, começando pela leitura hoje, da segunda leitura em Hebreus. O autor sagrado vai dizer que Deus falou várias vezes e por muitas vezes de várias formas. Mas agora, atenção aqui, falávamos isso um pouquinho ontem, só um pouquinho esbarramos. Mas agora no fim dos tempos, esse é o termo, olha, o termo que muita gente às vezes fica se questionando. Padre, nós estamos vivendo o fim dos tempos? Sim, pela fé sim, pela fé sim. Por quê? Porque o Pai, que falou através dos profetas de várias maneiras, agora ele não tem mais o que falar. Ele falou tudo em Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus veio, chegou à plenitude dos tempos. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, o Pai não tem que falar mais nada. Tudo que o Pai quis falar para nós, Ele falou.
e falou tudo, ele não precisa falar mais nada, e não falará, porque Cristo foi, na pessoa humana de Cristo, o Pai falou tudo para mim e para você. O autor sagrado está dizendo isso, por isso nós estamos celebrando já o fim, porque não tem mais um começo, o começo estava lá atrás, com a vinda do Salvador, nós entramos na grande plenitude, naquilo que o Pai sempre quis, que muito ama, sempre quis que nós entendêssemos. Agora, irmãos, o Natal, ele é lindo, mas ele ao mesmo tempo, ele pode se tornar algo triste, se eu não entendê-lo. Olha, uma vez perguntaram, qual foi a maior obra criadora de Deus? A maior de todas? Seria o homem? Seria os planetas? Seria o Sol? Seria as galáxias? O que foi que Deus criou plenamente? Foi a maior criação de Deus. Alguém ousaria dizer? Qual foi? Criação de Deus, que Deus criou. Deus é todo poderoso, mas Ele criou algo que é fantástico. O livre-arbítrio para mim e para você. Essa foi a maior criação de Deus. E Deus fez isso porque Deus nunca se impõe, Deus nunca quis e nunca vai querer se impor em relação ao ser humano. Tudo o que Deus falou e tudo que Deus cumpriu em Cristo foi como um grande convite. Então o Natal, ele só pode acontecer no meio da humanidade, se o homem livre, ele fala, eu quero ter essa vida de Cristo, eu não quero mais ter o meu modo de viver, mas isso é uma questão tão livre, por isso que ontem a gente cantava, bem naquele salmo, onde os anjos, junto com os pastores, cantavam bem alto, glória a Deus nas alturas. Olha, a grande alegria chegou, e paz na terra aos homens de boa vontade. Boa vontade? Homens de boa vontade. Vocês pararam alguma vez para talvez pensar um pouquinho sobre esse termo desse cântico dos anjos? Glória a Deus nas alturas e paz para quem? Paz, mas não é a paz do mundo, a paz de Cristo para os homens de boa vontade. Esse desfecho final do cântico é o que nós estamos falando agora, o livre-arbítrio, a maior criação de Deus, porque muitos homens não se abrem, não têm essa vontade de querer deixar Deus ser tudo para eles. Ontem eu dizia que lá em Marcos, no Evangelho de São Marcos, naquele milagre que Cristo fez, vocês vão lembrar, a casa, Jesus estava dentro de uma casa, estava lotada, por fora e por dentro. Imagina o reboliço, muitos doentes lá dentro. E essa palavra doentes aqui, a gente precisa deixar bem claro, bem para o nosso hoje. Tiraram as telhas, fizeram um buraco nas telhas do teto. E lá os homens desceram com um doente na maca. Olha que doidura isso. Vocês lembram disso? Quando Jesus viu, porque aquilo todo mundo fez, o que está acontecendo aqui, né? E viram aquele homem descendo pela maca, os outros descendo com corda com ele. Jesus disse isso. Olha o que Cristo falou. E aqui está a chave de tudo. Aqui, nessa palavrinha de Cristo. Os teus pecados estão perdoados. Falou para o homem na maca, para o homem doente. Esse doente aqui tem aspas. Nós vamos falar nós já falamos semana passada o que é a doença. Os teus pecados estão perdoados. Mas essa palavra de Cristo escandalizou os judeus que estavam lá dentro, espiando Jesus, e muitos ficaram, mas que isso? Ele está vendo um doente chegar e ele vai falar que os teus pecados estão perdoados. E os judeus ainda vão dizer, só Deus pode perdoar os pecados. Só Deus. Agora Jesus, vendo isso, ouvindo o resmungo dos homens, ele disse, bem,
para que saibais que o reino de Deus chegou. Eu digo, os teus pecados estão perdoados, saia dessa maca, tu estás curado, pega a maca e volta para casa. Veja, vamos prestar atenção nisso em relação ao Natal e em relação a você e a mim. Falamos isso ontem. Qual é o verdadeiro Natal? O que significa os teus pecados estão perdoados? O grande presente. É a maior de todas as intenções de Deus. Qual é a intenção maior de Deus em relação a mim? Que os meus pecados sejam perdoados. Vamos fazer agora um discernimento disso. Vocês ouviram o ano inteirinho de 2022. Significa, eu dia a dia esvaziando das minhas vontades, e as minhas vontades, como é que elas têm um nome? A minha vontade, a minha humanidade, minha alma e meu corpo, tem vontade própria, tem sentimentos, só que da maneira que ela chegou, como que essa minha vontade é chamada? Pecado. Não, padre, mas tem vontades nossas que elas não são pecaminosas. São, porque elas não têm nada com Deus. Ela é a ilusão que a vida é sua e você comanda a sua vida. Isso se chama pecado. Pecado, irmãos, não precisa fazer muito esforço. Leia o significado do pecado original. Veja o que aconteceu com o ser humano. Veja o que aconteceu com Eva, a primeira mulher, depois com Adão. Eles começaram a se tornar audaciosos, egocêntricos. Eles começaram a ter vontade própria no sentido de, eu sei o que é melhor para mim. Isso é o pecado. Então quando Jesus, o Pai disse, lá em Êxodo capítulo 3, que ele ouviu o clamor do povo de sofrimento, ele disse, eu vou descer, eu mesmo, Deus, vou descer, porque o meu povo caiu, e eu vou erguer o meu povo. Olha essa palavra, erguer, significa, eu darei de novo a vida perdida. O que é a vida? A vida é a vida com Cristo, com quem Deus pensou uma vez a gente. Ter o Espírito de Deus em nós. Não essa farsa de que os meus sentimentos é que devem ser levados em conta. Isso é pecado. Isso é ilusão. Isso chama-se morte. Então quando aquele homem, volta agora, imagina, Jesus olha para aquele homem, e o esforço dos outros descendo, ele olhou para aquele homem doente, ele disse, os teus pecados estão perdoados. Veja, agora tu tens a minha vida, o meu Espírito está em você. Veja, a partir daquele momento, aquele homem ganhou tudo. Tudo. Vocês lembram uma vez a reflexão que nós fizemos sobre Salomão, o rei, aqui? Lembra que o Deus, mas é tudo uma analogia para chegar nesse exemplo que eu dei agora do Evangelho, e para você também. Deus chega para o rei Salomão, poderoso, e diz, Salomão, peça o que você quiser, peça. Então, por exemplo, hoje o padre estava chegando ali, veio uma senhora com lágrimas nos olhos, certamente muito doída, certamente por algum motivo entristecida, talvez inconsolada, como pessoas agora que estão nos acompanhando também, muitos e muitos, e às vezes vêm para a missa, pode ser que sim, pode ser que não, meio que sem sentido, fala, mas veja, eu estou passando por um momento tão difícil na minha vida, tão delicado, que não vai ser essa missa não que vai me alegrar. Às vezes a gente pensa isso mesmo. O que eu posso esperar de uma missa, sendo, por exemplo, que eu acabei de enterrar um ente querido meu há horas atrás. Ele vai voltar? Não, não vai. Uma pessoa que está internada agora, a gente não sabe o que vai acontecer com ela. Então, o que a missa, o que Cristo, na Santa Missa Eucarística, poderá trazer para mim como alento? Vai raciocinando isso. E essa notícia que eu tive agora dessa doença que chegou, será que Cristo vai tirar? Não sei. Então eu venho celebrar a missa com meu coração tão apertado, padre. Eu
Eu nem sei o porquê. Talvez eu vim porque eu precisava ouvir alguma coisa, mas eu estou muito mal. E Jesus vem e diz, exatamente para pessoas assim, que chegaram assim, os teus pecados estão perdoados. E você vai falar, o quê? Só isso que o Senhor vai me dar? Só isso? E a pessoa que morreu? E a pessoa que está doente? E o acidente que houve? E a minha situação financeira? E o Brasil? Como assim? Como assim os seus pecados? Veja, isso escandalizou. Então Jesus volta agora lá no comecinho. O Natal. Bem-aventurados, ou melhor, glória a Deus nas alturas e paz na terra, no coração, na casa, na vida, de homens de boa vontade, aqueles que se deixa, quer ter a vida de Cristo e não mais a sua, aceita tudo. Ontem eu dizia também que a minha homilia ontem foi longuíssima, né? Maria, vamos pegar Maria como exemplo, Nossa Senhora, por isso que ela é a grande discípula. Quando o anjo fez o convite para ela, esse convite, aparentemente ele é muito bonito, não é? Aparentemente não, mas ele foi assustador, ele foi dilacerante na alma de Nossa Senhora. Foi, irmãos, porque o convite de Deus é a permissão de algo sobre a tua vida, é um convite de Deus. Esses exemplos que eu dei no comecinho, às vezes alguém faleceu, é um convite que Deus fez a você, de já nesse ano ter enterrado um ente querido. Deu uma doença que chegou, estou dando exemplos só pesados, de lágrimas, tá? Mas tem coisas boas, é claro. Mas vamos falar das coisas pesadas como exemplo, para a gente entender isso. É um convite. É um convite que Deus, através do anjo ou diretamente, ele chega até você, na tua casa, na tua história, e ele diz, se você aceita o que está acontecendo na sua vida. Viu como é difícil? Essa coisa doída. Maria também, porque Maria, ela deveria ter 13, 14 anos no máximo de idade, já estava por tradição casada, mas não coabitava com o marido José. Na época, imagina um escândalo de ela parecer grávida, sem coabitar com o marido, e ainda por cima, o escândalo de saber que não é do marido, é do Espírito Santo. Imagina o tormento. Então a notícia é pesada, como para você que chegou aqui, talvez desolado, desolada, um acontecimento pesado, é uma notícia. E o que Maria fez com a notícia? Quando ela diz, como será isso? Como que eu vou aguentar isso, Padre? Ó Deus, como que eu vou aguentar a saudade do meu filho? Como é que eu vou aguentar agora com essa doença que chegou? Como é que eu vou viver agora? Senhor, só me dê a tua graça para eu... Veja, Maria, apesar dela ter levado um susto, ela meditou no coração dela por um motivo. Ela faz parte desses homens de boa vontade. Que ela meditou a palavra de Deus todinha no coração e lembrou, não eu, mas tu em mim, Jesus. Se tu estás me dando a tua vida, tu estás me ensinando, claro que ela já estava cheia de graça, mas tu estás me ensinando a ser obediente até a morte. Então, o Natal, ele tem esse gosto verdadeiro, da gente também, nas circunstâncias da vida, que chegam boas e não boas, e constantes às vezes de não boas, entender isso como um convite. Vocês lembram de Zacarias, o pai de João Batista, esposo de Isabel? Ele também recebeu um convite. Qual foi a reação dele? Ele se assustou como Maria se assustou, porque como é que pode um homem idoso, já velho, com uma esposa velha, e a esposa ainda, mulheres que, como é que chama? Estéril,
velhinha, estéril, e ele já é velho. Como é que pode ser pai daquele que será? Ele levou um susto também, foi uma notícia difícil. Mas na hora, ele não meditou a palavra de Deus, ele não lembrou a tua vontade, não a minha, não. Ele se assustou e disse: que isso, como é que eu vou viver assim, que isso. Aí o que aconteceu? A palavra, ele ficou mudo, ele ficou um tempão mudo até o menino nascer. Veja, quantos de nós ficamos mudos diante de um incidente na vida? Porque eu não aceito, Padre, eu não consigo louvar a Deus, eu não consigo nem participar de uma missa, porque o Senhor não sabe o quanto esse acontecimento, essa notícia, olha aí, essa notícia pesada, nessas últimas horas, nesses últimos meses, na minha vida, na minha família, o Senhor não sabe o quanto me custou. Então veja, a pessoa ela não consegue mais nem louvar a Deus, ela não consegue falar glórias a Ti, Senhor, ela está muda, ela está presa ainda toda nela, como Zacarias esteve preso nele. Maria não. Maria também, na sua humanidade, se assustou, como a gente também chora diante de alguns casos. Mas Maria rapidamente ela se colocou à disposição da santa vontade do Senhor. E aí, para terminar ainda mais, uma coisa que nós já meditamos aqui, a gente deixa passar assim despercebido e não deveria. Vocês lembram quando o arcanjo, depois que Deus ouviu através do arcanjo, o sim de Maria: seja feita a tua vontade, Senhor, na minha vida. Naquele momento, o que o autor sagrado vai dizer? Que o anjo sumiu. Esse sumiu é um sumiço aparente de Deus na hora da dor da gente. Porque se vocês lerem direitinho, logo depois da notícia, ela disse sim para o arcanjo, todo mundo, glória a Deus, o céu fez festa. Mas Maria passou um drama após o outro, dores, sustos, foi marginalizada, começando por toda uma encrenca que ela deveria ter que resolver, sendo ela já comprometida com o homem. Veja, e ela ia parecer grávida, e depois que o menino nasce, o drama de ninguém dentro daquela cidade arrumar um lugarzinho, uma hospedaria para que o menininho nascesse. A mãe estava grávida, e depois ainda teve que fugir da sua terra natal, por causa de um edito de Herodes para matar toda criança, um primogênito do sexo masculino. Ela teve que sair da sua terra. Vocês imaginam o que é isso? Com um bebezinho no colo, ficar lá numa terra estrangeira por muito tempo, até Herodes morrer. Volta, e quando volta, e ainda tem que passar um drama, porque no recenseamento ela aparece, depois o menino dá um sumiço. A família de Nossa Senhora, a família, está lá escrito na Sagrada Escritura, os parentes de Jesus não viam Jesus com bons olhos, e chamavam a atenção da mãe dele, porque pela tradição, um menino, porque José já tinha morrido na altura do campeonato, um rapaz vendo que a mãe judia, naquela época, estava viúva, o rapaz tinha que cuidar da mãe, e Jesus foi fazer a obra do pai, e Maria ia atrás. Os familiares, imagina essa coisa que muita gente fica falando nas nossas costas: meu Deus, será que essa pessoa não vê? Olha o escândalo que ela está fazendo, como ela é boba, ela está saindo fora do juízo da lei. Como Maria sofreu. E depois quando acusaram o filho dela, e depois quando bateram nele, e depois quando crucificaram ele, e depois quando ela viu ele morrer aos pouquinhos na frente dela.
É como se Deus não tivesse mais existido. Sumiu mesmo. Só foi falar com a ressurreição de Jesus. Então, irmãos, muitas vezes e por várias maneiras Deus só vai falar de uma maneira concreta depois que nós vivermos nessa terra. Mas, lembrando, fiéis, principalmente nas horas das dores com Jesus. Aí ele vai falar, como? Vinde, meus queridos, porque tu ficastes comigo, porque tu não me rejeitastes durante a travessia nesse mundo, tu aprendestes a se esvaziar todinho, e os teus pecados, ou seja, a sua vida do teu jeito já não existe mais, os teus pecados estão perdoados. Vinde, benditos do meu Pai. Esse é o Natal, não é outra coisa. Pode ficar enchendo aí com balinhas, gomas, chicletinhos, bolinhos o Natal, não vai dar em nada. Romantismo, Natalzinho, nada. Veja, Deus chega numa manjedoura, ó como que ele já chega. Decepcionou a maioria de todos aqueles que esperavam pela boca dos profetas. Eles imaginavam que Deus chegaria triunfante. Como é que ele chega? Uma criança, fazendo xixizinho na fralda, enroladinho, a mãe enrolou ele na faixinha, que faz uma analogia já com o lençol que enrolou Jesus na morte, frágilzinho, chorinho de criancinha. Olha Deus como é que veio erguer o povo, olha como Deus veio erguer o povo lá em Êxodo 3, vocês estão entendendo? Olha isso, esse é o Natal. Um Natal que confundiu até os discípulos. Pedro mesmo disse, não, que Deus não lhe permita morrer, vamos para Jerusalém, vocês vão ver lá o que vai acontecer, eu vou morrer lá. Não. Como é que eles queriam Deus? Vocês entendem? Então assim, esse Natal, que Cristo hoje preparou para você, meu irmão, minha irmã, é um livre-arbítrio, é um tempo celebrativo na liturgia, mas é o hoje da tua vida. Se você entender bem o Natal, você vai entender que você já está dentro do Natal do Senhor. Por isso os sofrimentos. Mas se você entender e aceitar, e fecho isso com essa última frase: se eu não me preparar para orar todos os dias e vigiar, eu não aceitarei o Natal do Senhor no meu dia a dia, não mesmo. Eu vou dizer por quê, como, que coisa horrorosa, eu não aguento. Se tu és filho de Deus, salva-me. Sem oração, sem vigilância todos os dias, eu não cedo ao esvaziamento de mim. Que a Virgem Mãe Maria interceda para que esse Natal, que Deus explicou para mim, Padre, e para você, possa acontecer. Não essa coisa mimosinha, é mimosinha, é bonitinho, mas é muito mais profundo do que você imagina. Essa é a salvação de Deus. Que Maria interceda por você, pela tua família, pelos seus, e que você deixe Deus ser Deus na sua vida. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre.